Exercício número 2 aí. Então, dada essa função, vamos determinar as assíntotas e fazer o esboço do gráfico. Isso aqui depois a gente vai montar o gráfico aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui é perceber a questão do domínio, né? Então, observa que aqui, como se trata de uma raiz quadrada, não pode ter aqui dentro número negativo. E como está no denominador, também não pode ser igual a zero. Então, o domínio aqui indica que eu posso usar valores que são maiores do que menos 4 e menor do que 4. Beleza, assíntota vertical. Então, os candidatos à assíntota vertical são os valores que fazem com que o denominador seja igual a zero. Então, menos 4 e 4. Então, eu vou testar, olha só. Quando eu vou testar o menos 4, eu vou calcular o limite lateral, direita e esquerda. A direita, né, tomar cuidado com o domínio. Ó. X tendendo a menos 4 à direita, ou seja, x é maior do que menos 4. E x maior do que menos 4 aqui, ó, faz parte do domínio aqui, ó. Então, se eu substituir o x por menos 4 aqui, vai dar 3 sobre 0, mas eu sei que aqui não é 0, porque aqui também não é menos 4. E como é resultado de uma raiz quadrada, eu sei que aqui é positivo, então mais com mais vai dar mais infinito. Né? Então, ok, o menos 4 é uma assíntota vertical. Apesar da gente ter que fazer o esboço do gráfico, você não precisa nem colocar aqui o limite lateral à esquerda. Por quê? Porque ele não existe. Como o domínio é só para x maior do que menos 4, o x menor do que menos 4 não entra. Então, não tem limite à esquerda. Né? Não tem como você calcular esse limite à esquerda, porque ele não existe. Quer dizer, você pode calcular, mas você vai chegar à conclusão que ele não existe. Se você calculou e chegou numa resposta aqui, está errado. Né? Não tem resposta para ele, ele não existe. Certo? A mesma coisa com o 4, olha só. Vamos calcular o limite de x tendendo a 4 pela esquerda. Menor do que 4. Menor do que 4 aqui, ó, faz parte do domínio. Ó. Substituindo 4 no lugar do x vai dar 0. Esse mais aqui é para indicar que aqui, como é raiz quadrada, o resultado de uma raiz quadrada é sempre positivo. Ou seja, quando o x se aproxima de 4, essa raiz aqui se aproxima de 0 por valores positivos. Né? Mais com mais aqui vai dar mais infinito. Né? Então, o 4 é a assíntota vertical e, da mesma forma, não existe esse limite aqui. Porque se x tende a 4 pela direita, ele é maior do que 4. E o domínio ele só admite valores para x menor do que 4. Certo? Então, nós temos duas assíntotas vertical. Assíntota horizontal. Então, olha só, limite com x tendendo a menos infinito não existe porque o x não pode ser menor do que menos 4. E limite para x tendendo a mais infinito também não existe porque o x não pode ser maior do que 4. Então, não tem como calcular a assíntota horizontal, porque não tem como você analisar o que acontece para valores de x reduzindo, porque só vai até menos 4. E esse aqui também não existe porque não tem como você analisar o valor de x aumentando, porque só vai até o 4. Então, faz as linhas pontilhadas em menos 4 e 4, que são as assíntotas verticais. E aí a gente vai analisar a questão da interseção do gráfico. Então, beleza, eu coloquei aqui, ó, interseção com o eixo y vai fazer x igual a 0. Se eu colocar 0 aqui para x, ó, aqui vai dar 0, raiz de 16 é 4, vai dar 3 sobre 4. Né? Não tem interseção com o eixo x, porque para ter interseção com o eixo x, o y tem que ser 0. E uma fração só vai dar 0 se o numerador for 0. Então, não tem interseção com o eixo x aí. Certo? Aí nós vamos observar o seguinte, ó, o gráfico aqui, ó. Aqui o gráfico está subindo, por que ele está subindo? Porque quando o x tende a menos 4 pela direita, x se aproximando de menos 4 pela direita, a função, ou seja, o gráfico, ele tende a mais infinito. Então, ele vai subir aqui, ó. Mas ele não pode encostar aqui. Se você fizer um gráfico e ele encostar aqui, ó, você está cometendo um erro conceitual, porque isso aqui é assíntota vertical. Então, aqui o gráfico não vai tocar. Da mesma forma, à medida que o x se aproxima de 4 pela esquerda, né? Aquilo que eu falei, não pode tocar, né? À medida que o x se aproxima de 4 pela esquerda, o que acontece? Olha aqui, ó. X se aproximando de 4 pela esquerda, a função está tendendo a mais infinito. Então, ela está subindo aqui, ó. Está subindo aqui. Então, o gráfico dessa função vai ser esse gráfico aí.